Evandro Gomes, que vitória do Tigrão, 5-1 em cima do Remo. Acabou, Evandro. Para mim, com todo respeito ao clube do Remo, um time grande lá do Pará, e quando nós dissemos aqui que o efeito da pandemia poderia ser danoso às pretensões do Remo, falamos baseados naturalmente em 2 jogos que tínhamos visto do Remo contra o Vila Nova, em 2 empates em 0-0. Quando fizeram a montagem lá daquela situação que vocês falaram aí, que mostraram lá em Belém, postinho nosso passeando lá pela capital paraense, nós não queríamos, pelo menos eu, em momento algum, menosprezar ou tirar a grandeza do clube do Remo, que é um time que tem uma torcida extraordinária lá no Pará. Paramos porque um time, quando ele é normal, que perde 4, 5 jogadores, ele vem de cabeça baixa. E foi o que aconteceu com o time do Remo. O Vila tirou proveito, sim. O time do Remo, com todos os seus titulares, não levaria de 5 do Vila. Embora o Vila tenha feito a melhor partida dele no Campeonato Brasileiro da Série C, que está conquistando o tricampeonato. Eu acho que o Vila hoje foi impecável em todos os setores. Até o Formiga, que eu critico sempre, jogou uma partida boa, teve participação no primeiro gol da equipe do Vila Nova. Então, um time que soube tirar proveito das deficiências técnicas da equipe adversária, que jogou com seriedade, que não tirou o pé hora nenhuma, marcou 1, 2, 3, 4, 5 e criou situações para marcar o 6º. Eu acho que esse time está determinado a levantar a taça de campeão brasileiro da Série C pela 3ª vez. Dificilmente, mesmo com o futebol sendo aquele esporte que oferece grandes surpresas, não acredito nessa. Dessa vez, não. Para mim, o Vila pôs a mão na taça e vai levar o tricampeonato. Mais uma estrelinha no peito da camisa colorada ali. Valeu, Evandro Gomes. Agora a opinião do André Isaac, 5-1 pro Vila. E na volta, o Tigrão pode perder por 3 gols de diferença. Se perder por 4, ainda vai pros pênaltis, André Isaac. O Vila, 9 dedos na taça. Acabou, André Isaac. Acabou. Se pudesse, poderia até cancelar o jogo de volta e entregar de vez a taça para o Vila Nova. Eu costumo usar essa figura, essa expressão, para dizer quando um time é muito favorito nesse tipo de mata-mata, nessa decisão com 2 jogos. Para mim, a vantagem para o Remo ela é irreversível. E até tecnicamente eu explico isso. Porque as equipes elas são muito parelhas se elas estiverem com suas forças máximas. E muito desfalcado, aconteceu essa diferença hoje e o Vila Nova conseguiu essa vantagem. E no próximo jogo, o Remo terá a volta dos jogadores, mas nem todos inteiros, porque eles têm que ficar no mínimo 10 dias ausentes dos treinamentos. E isso, de qualquer maneira, interfere no ritmo e na forma física dos jogadores, mesmo que esse tempo seja pequeno. Então o Remo não vai conseguir reverter essa vantagem. O Vila Nova conquistará mais uma vez o Campeonato Brasileiro da Série C. E com todo o respeito, a gente fala isso em relação ao Remo. Inclusive eu destacava no início da transmissão a campanha praticamente quase idêntica dos dois. Os dois estavam com 11 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Agora o Vila Nova tem uma vitória a mais do que o Remo na campanha da Série C. Os dois chegaram com merecimento. São os 2 melhores times do campeonato. Mas, infelizmente, vivemos uma pandemia e dentro do esporte isso está sendo corriqueiro. Equipes perdendo jogadores por causa da Covid-19, não pode escalá-los, não pode de maneira alguma, porque isso pode interferir na saúde dos jogadores, porque se o jogador estiver praticando o esporte de alto desempenho, a imunidade baixa e a Covid pode atacar o jogador de uma forma mais intensa, então os jogadores têm que se afastar totalmente da atividade e isso faz com que as equipes fiquem desfalcadas. Infelizmente o Remo foi acometido por esses casos de Covid justamente na semana da decisão do campeonato.
E o Vila Nova não tem nada a ver com isso. Pelo menos o Vila estava tomando muito cuidado em relação ao protocolo. Estava com o time completo e se aproveitou dessa situação. Tomou um gol logo no início, mas esse gol serviu para acordar o Vila Nova, que entrou um pouco disperso no jogo. E aí depois, determinado, como foi no jogo contra o Ituano, como foi no jogo contra o Santa Cruz, o time aplicou essa goleada e, na minha opinião, garantiu o título da Série C. Só vai a Belém buscar a taça.